Olá pessoal, tudo bem? Eh, Vamos falar hoje sobre psicologia da personalidade e vamos destacar um elemento importante para ser discutido, que é em relação à participação da cultura na formação da personalidade. Bem, o que nós temos que considerar é que o indivíduo ele sempre será influenciado pela sociedade. A pessoa, para ela se desenvolver como um ser humano, necessariamente ela precisa da sociedade. Então, além de influência, a sociedade ela vai formar, ela vai produzir o indivíduo, a maneira como ele pensa, a maneira como ele vive, a maneira como ele olha, enxerga, percebe as coisas. Então, na verdade, a gente não pode, de maneira alguma, desconsiderar essa importância social na formação do indivíduo. Então, nós não podemos dizer que ele é um ser isolado. O ser humano, ele nunca pode ser considerado como isolado. Ainda que seja aquele camarada que virou ermitão, que foi morar nas florestas, ou sei lá onde quer que ele vá, não dá para dizer que ele é isolado, porque a maneira como ele vê as coisas, a maneira como ele aprendeu, tudo isso está relacionado com a sua vida, a sua experiência que ele teve no transcorrer da sua existência, ok? É, bom, nós somos pessoas individualizadas, nós temos as nossas formas de pensar, de agir, de ver, de entender, tá? Só que, ao mesmo tempo, tudo isso é coletivo, né? Então, a nossa própria individualidade, a maneira como nós nos organizamos como seres individuais, é uma forma que vai depender da nossa sociedade. Então, vocês devem notar que existem diferenças entre as pessoas que moram nas diversas localidades, no Brasil mesmo. O Brasil, como ele é um país que tem uma extensão continental, você vai notar que existem diferenças das pessoas pensarem, das pessoas agirem, dependendo do quê? Dependendo do lugar que ela mora, dependendo do lugar que ela foi criada, ok? Então, por isso, a gente precisa estudar o processo de socialização. A gente precisa estudar o processo de socialização, porque é exatamente esse processo de socialização que vai produzir o indivíduo, por meio de agentes socializadores, da cultura, vai transformar essa pessoa naquilo que ela é, ok? Então, por isso que a gente precisa ter essa clareza, tá? Então, estudar o processo de socialização e esses socializadores, eles têm um papel fundamental, né? É muito importante que essa discussão seja trazida para a gente poder compreender o indivíduo, tá? Para a gente poder compreender o ser humano, porque ele é indissociável da sociedade, ok? Então, não dá para a gente pensar num indivíduo, numa pessoa, sem considerar a sua cultura. A compreensão desses conceitos é importante para ampliar a discussão sobre a personalidade. Então, para a gente poder entender personalidade, nós precisamos entender a cultura, nós precisamos entender a sociedade na qual esse indivíduo ele vive, tá? Nós somos movidos por uma necessidade humana. Desde que a gente nasce, desde que a gente se conhece por gente, nós somos movidos por essa necessidade. Agora, nós precisamos considerar que necessidades são essas, de que maneira que essas necessidades elas participam, né, da nossa vida, produzindo os nossos comportamentos, as nossas formas de agir, ok? Então, para compreender o porquê dessa necessidade, nós precisamos estudar os agentes que vão produzir, que vão transformar esse indivíduo num ser social. Porque são esses agentes socializadores que vão contribuir para esse processo de formação da personalidade. Então, quando o indivíduo, né, ele nasce, ele já vai encontrar um ambiente social que já foi criado. Antes dele nascer, aquele lugar que ele vai viver, que ele vai se desenvolver, já existia, tá? Então, aquilo já está lá. Então, quando ele entra em contato, ele vai absorver, ele vai aprender tudo aquilo que está no seu meio. Então, não dá para a gente pensar que o indivíduo ele é constituído apenas por sua biologia, né? Então, a gente tem que considerar esse elemento importante que é a cultura, que é a sociedade, né? Então, desde seus primórdios, ele é considerado um ser de relações, né? Ele vai incorporar as normas,
ele vai aprender como funcionam determinadas maneiras de agir, ele vai aprender os valores a partir da sua família. Então, na família, ele vai entender como funcionam as coisas, ele vai absorver esses valores da família, tá? E daquelas pessoas que convivem com ele na sociedade em que ele mora. Então, a formação da sociedade, ela é decorrente de um processo de socialização, tá? Então, a personalidade, gente, ela não é algo distinto, ela é vinculada a todo o processo de socialização, tá qual? É, entende-se por fatores inatos, né? Aquilo que a pessoa herda e fatores adquiridos, aquilo que ela vai adquirir na sua vida, no seu cotidiano, na sua história. Então, o que nós vamos entender, portanto, é que a personalidade ela é um conjunto de fatores inatos, ou seja, fatores herdados, e fatores adquiridos, ou seja, fatores que ela vai absorver da sua cultura. Portanto, o que nós vamos dizer é que o indivíduo, como ser social, é um indivíduo que possui uma personalidade, que é um somatório, que é resultante dos fatores hereditários, genéticos e dos ambientais. Ok? Então, nós temos que considerar sempre essa constituição composta de elementos hereditários e elementos ambientais. Isso tudo vai dar o que nós chamamos de totalidade do indivíduo. Então, a nossa personalidade é reconhecida diante do papel que nós representamos por meio das nossas ações, das nossas condutas, é que nós vamos entender qual que é o nosso produto de socialização, ok? Portanto, o indivíduo ele depende da interação desde criança, né, para poder receber afetos, cuidados e até para se manter vivo. O ser humano ele é um animal, né, racional. Então ele desde sempre ele depende do adulto que vai contribuir, que vai produzir as condições mínimas até para aquela criança, para aquele bebê se manter vivo. Então, nós precisamos de todo esse conjunto de relações, que não são só as pessoas, mas também os valores, as instituições, para a gente poder se desenvolver como pessoa. Somos sociais. Então, o fato da gente ouvir, tocar, sentir, tudo isso faz parte, da nossa natureza social. Então, dessa forma, o indivíduo ele precisa se relacionar com os outros. Ele tem necessidade de comunicar, de aprender, de ensinar, de trocar afeto, enfim, tá? De todas essa série de questões que são próprias do ser humano, como ser social. É por isso que a gente, na atualidade, né, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Por quê? Porque nós estamos participando de um isolamento social. Esse isolamento, por conta dessa onda, né, que nós estamos passando agora do coronavírus, a gente está vendo o quanto é difícil a gente poder se manter isolado dos demais, tá bom? Então, a gente vai viver desde pequeno nos diversos grupos e quando a gente não consegue fazer essa interação, isso fica complicado para a gente, tá? Então, todos esses grupos sociais nos quais participamos, eles vão constituir a nossa vida e vão também da nossa personalidade, ok? Então, o indivíduo, ele tem para si claras as características que diferenciam dos outros, tá? Então, o que vai diferenciar o indivíduo dos demais? Os seus fatores biológicos, tá? Sua constituição biológica, o seu corpo físico, os seus traços, tá? Então, o indivíduo ele tem traços, né? Ele tem formas de pensar, de entender as coisas, de comportamento, e a sua psique, que vai envolver as emoções, os sentimentos, as vontades, o temperamento, ok? Então tá bom, gente. Essa aqui é a primeira parte. Fechamos aqui e vamos para a segunda parte.